A inspeção é para produto de origem animal? Sim, mas eu posso ter um produto de origem animal com formulação que levou um produto de origem vegetal, por isso que a lei tem que mencionar. Só que a gente tem que estar atento para não cair na pegadinha, tá? A inspeção é só produto de origem animal, mas eu posso ter um produto formulado que tenha condimentos, enfim, e que tenha composição de vegetais, tá? Então, ficam sujeitos os animais destinados ao abate, né? Carne e seus derivados, pescado e seus derivados, ovos, leite, produtos de abelha e seus derivados, tá bem? Esses ficam sujeitos à inspeção e fiscalização. Não esqueçam que é possível a adição de produtos vegetais. É uma pegadinha, artigo 5º, tá? Do decreto 93. Ainda sobre o artigo 5º, pessoal, eu quero destacar para vocês que pode ser uma questão recorrente, tá? Relativamente recorrente, que é a gente ter a noção da amplitude da inspeção industrial e sanitária de produto de origem animal, tá? Então, quando a gente fala de inspeção industrial e sanitária de produto de origem animal, a gente está falando desde a recepção, tá? Desses animais, pensando no abatedouro frigorífico lá do antemortem, passando pelo pós-mortem, na inspeção das vísceras, né? Então, a gente está falando de todas as etapas: recepção de matéria-prima, dos insumos, da manipulação, do beneficiamento, da industrialização, fracionamento, conservação, acondicionamento, embalagem, rotulagem, armazenamento, expedição e trânsito. Todas essas etapas dizem respeito à atribuição da inspeção, tá? Da fiscalização. Então, é muito importante estar no artigo 5º. Vejam que, assim como a responsabilidade do fiscal acompanhar todas as etapas, a responsabilidade do estabelecimento garantir o controle higiênico-sanitário em todas as etapas através do conjunto de PACs que forem elaborados, tá? Muito importante, pessoal, que a inspeção e fiscalização, tá? Ela também vai ser realizada por qualquer estabelecimento, então, que receba, manipule, armazene, conserve, acondicione ou espeça matérias-primas, tá certo? Então, procedente de estabelecimento registrado ou relacionado. Aqui a fotinho ficou um pouco fora do lugar, mas é registrados ou relacionados. Ok? E aí a gente vai entender exatamente esse destaque, tá? Tá no artigo 26 do RISPOA, para a gente entender o conceito de estabelecimento relacionado. O estabelecimento registrado é o estabelecimento, então, que vai processar o produto de origem animal, vai manipular, né? Vai beneficiar e industrializar. O estabelecimento relacionado, na verdade, a gente vai trabalhar esse conceito apenas para os estabelecimentos que são classificados como casa atacadista, tá? Casa atacadista, a gente já viu que, na verdade, tem a sua regularização junto ao âmbito da saúde, tá? Vejam que casa atacadista, como o nome está dizendo, em termos de atacado, né? O que a gente está trabalhando aqui? Recebimento e armazenamento de produtos de origem animal. Por isso que a gente chama de um estabelecimento relacionado, porque a regularização da casa atacadista acontece no âmbito da saúde, mas ele é relacionado porque, vamos voltar lá no slide, a gente viu que faz parte do trabalho da inspeção industrial e sanitária o acompanhamento, né, do processamento de produto de origem animal em todas essas etapas. Então, se eu tenho na casa atacadista exatamente o recebimento e armazenamento de produtos de origem animal, ele fica sujeito à inspeção do órgão da agricultura, por isso que é considerado um estabelecimento relacionado. A gente diz que a casa atacadista, na casa atacadista, a gente vai ter a reinspeção. A fiscalização é do âmbito da saúde, mas a gente pode ter a reinspeção da agricultura, tá? Isso é uma pegadinha, a gente tem que entender bem, ok? Certo? Então, a gente chama de caráter supletivo essa inspeção ou reinspeção que vai acontecer no âmbito da casa atacadista. Artigo 2º, parágrafo 1º, tá bem? Especialmente, ó, pessoal, o RISPOA traz a necessidade de a gente fazer essa reinspeção, especialmente o quê? Nessa casa atacadista que vai buscar matéria-prima, né, fora do Brasil. Então, todo produto originado de comércio internacional que vai ser destinado para a casa atacadista, para armazenamento temporário, precisa dessa reinspeção. Também temos o entreposto, tá? O entreposto, assim como casa atacadista, ele tem uma característica de ser estabelecimento de armazenagem. E nessa mesma lógica, o entreposto também fica sujeito à reinspeção e também é considerado um estabelecimento relacionado. Porque, afinal de contas, como a gente não vai ter industrialização, apenas o armazenamento e expedição, a gente não tem a fiscalização da agricultura como responsabilidade, tá? Diretamente, tá?
a gente vai fazer sim a reinspeção, porque não tem a manipulação, ok? Muito importante, ó, somente é permitida a substituição da embalagem secundária, tá? Nesses locais onde a gente tem tão somente o armazenamento, a gente não pode ter manipulação ou fracionamento. Então, a única coisa que a gente pode fazer é a substituição da embalagem secundária, tá? É a embalagem que envolve a embalagem primária, por isso que é chamada de secundária, que a gente considera uma embalagem de transporte se ela estiver danificada, tá bem? Então, não pode ter manipulação ou fracionamento. Então, aqui é uma forma da gente resumir o que a gente conversou até agora sobre os estabelecimentos relacionados. Então, a gente tem entreposto, tem casa atacadista, tá? Nos dois, a gente não pode ter manipulação ou fracionamento, porque se fosse ter fracionamento, manipulação seria unidade de beneficiamento de produtos carnes, por exemplo, né? Se a gente estivesse tratando de armazenamento de produtos carnes. Então, vejam que a gente pode somente substituir embalagem secundária, tá? De transporte se houver dano, por exemplo, né? O caixa de papelão molhou, amassou, a gente pode trocar, tá? Bem nesses locais. Mais um ponto de atenção, pessoal. Não são realizadas, tá? A inspeção e a inspeção e a fiscalização não são realizadas somente nos estabelecimentos de produto de origem animal, tá?